Olá, queridos, boa tarde. Texto da Bíblia que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Vou ler alguns versículos, diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Estou iniciando aqui o meu canal Mensageiro, um canal que não tem nenhum propósito de ganho pessoal, um canal que não tem propósito de ser um canal monetarizado. Não é este o objetivo, mas o objetivo é levar uma palavra de Deus semanalmente aos corações, almas necessitadas. Este é o desejo que este canal possa cumprir, com este objetivo de levar uma palavra de Deus até você. O livro de Ezequiel, o capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 37, nos fala de algo tenebroso que Deus mostrou a Ezequiel. Deus tirou Ezequiel do seu lugar e o levou a um vale cheio de ossos secos. Fez com que Ezequiel passeasse por aquele vale, observasse aquele cenário sinistro e fez uma pergunta: Ezequiel, poderão estes ossos ter vida novamente? Olha, se eu estivesse no lugar de Ezequiel, eu inicialmente pensaria: o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me trouxe a este lugar? Que ensinamento eu posso receber aqui neste lugar? Um vale onde haviam ossos, um amontoado, não eram ossos ligados, cada um ao seu osso, era um amontoado de ossos em cima do outro, espalhados, ossos secos, o que dava a entender que já haviam morrido, as pessoas que morreram ali, já havia passado muito tempo, muitos anos. O que poderia ter de ensinamento ali? Era um cenário de morte. E quando se olha um cenário como esse, as pessoas normalmente elas vão dizer o seguinte: olha, não tem jeito aqui, não tem vida, não tem nada neste lugar. Mas Deus queria dar a Ezequiel um ensinamento que ele quer dar também para nós. Primeiro que Ezequiel ele percebe que os ossos eram muito numerosos. Eram muitos ossos que estavam ali. Então nós temos um cenário de morte multiplicada. Nós temos um cenário de destruição multiplicada. Algo que você olha e pensa no tamanho da tristeza, o cenário de destruição que se apresenta ali diante dele. E o que Deus mostra para Ezequiel, na verdade, significa aquilo que diz respeito à nossa vida, aquilo que diz respeito aos nossos sonhos, à nossa casa, aquilo que diz respeito ao nosso trabalho, à nossa saúde, à nossa vida com Deus. Tudo aquilo que um dia foi vida, tudo aquilo que um dia nos fez feliz, mas acabou, morreu. O cenário é de destruição, é de morte.
O cenário é de algo que não tem jeito mais. É o que Deus mostra para ele. Mas ele olha e vê que são muitos, muitos ossos, é numeroso. E muitas vezes nós paramos para pensar e começamos a enumerar quantas derrotas, quantas frustrações, quantas decepções já tivemos nas nossas vidas, quantas perdas, quantas coisas nós deixamos para trás, quantos sonhos foram perdidos, quanta paz que já tivemos e já não temos mais. Quantas pessoas às vezes se encontram nessa situação? Num vale de ossos secos, num cenário em que ele sabe que houve vida, houve alegria, houve prosperidade, houve saúde, houve paz, mas hoje não é nada. É um cenário absolutamente acabado, em que a pessoa e outras pessoas ao redor, vizinhos, parentes, amigos, olham e dizem: olha, não tem mais solução, não tem mais jeito, acabou. Isso acabou. A vida que existia aqui já não existe mais. A alegria que tinha aqui já se foi. A paz já não existe mais, já não tem mais recuperação. Este jovem já não tem mais jeito, este casal já não há mais solução para eles. Esta pessoa que está enferma, não existe cura para esta enfermidade. Essa pessoa que um dia teve um relacionamento com Deus já não tem mais nada. Houve vida, mas essa vida já acabou. Vale de ossos secos. Um amontoado, muitas e muitas e muitas perdas, tristezas, frustrações, derrotas. O que causa um sentimento desanimador nas pessoas. Mas Deus, ele pega Ezequiel e leva até este cenário desanimador, este cenário destruído, este cenário acabado, e faz uma pergunta: Ezequiel, estes ossos podem ter vida novamente? A pergunta de Deus muitas vezes para você e para mim é esta: onde houve paz e hoje não existe mais, pode ter paz novamente? Pode haver felicidade novamente? Pode haver saúde plena novamente? Pode haver comunhão com Deus outra vez? Prosperidade? Qual é o vale de ossos secos em que você está passando por ele? Pode haver restauração novamente? É impossível. Não tem mais jeito. Está acabado. Não tem a mínima forma, a mínima opção. Não tem nenhuma forma de trazer vida aqui novamente. Eu vou contar aqui uma experiência para ilustrar isso. A minha mãe morreu há 12 anos atrás. E durante o culto fúnebre, houve um momento em que eu olhei para aquele caixão e pensei: meu Deus, se eu tivesse fé o suficiente para dizer: mãe, levanta-te e anda, e aquele corpo voltasse a reviver, ou se qualquer outra pessoa proclamasse ali: levanta e anda, e ela voltasse a ter vida novamente, seria algo extraordinário, seria um fato estupendo, que iria ganhar manchete para todo lado. Todas as pessoas iriam ficar espantadas, porque alguém ressuscitou ali. E a situação era muito mais fácil do que aquele cenário que Ezequiel viu, porque havia ali um corpo. Ela estava ali, o corpo morto, mas os ossos estavam ligados uns aos outros. Havia nervos, havia carne, os ossos estavam revestidos, os órgãos internos estavam preservados, cada um no seu lugar, os membros estavam cada um nos seus lugares, havia estrutura celular, tinha tudo ali, mas era um corpo sem vida. E se ele voltasse a viver, já seria um sinal maravilhoso, algo extraordinário, espetacular, que nós presenciaríamos. Mas o que Deus perguntou para Ezequiel, não foi um corpo morto. O que Deus perguntou para Ezequiel é se aqueles ossos secos, aqueles amontoados de ossos, aqueles ossos espalhados, não se sabia qual osso pertencia a qual osso, aquela bagunça
se aquilo poderia ser novamente um corpo vivo. Então vejam que é uma situação realmente muito, muito difícil. Uma situação totalmente complicada e uma pergunta complexa que Deus fez a Ezequiel. Porque quando Deus pergunta para nós se nós podemos ter vida, se nós podemos ter restauração, se nós podemos ver novamente a paz, a felicidade, se nós podemos recuperar a nossa vida, os nossos sonhos, muitas vezes nós olhamos e falamos, não tem jeito, acabou, não tem sequer uma esperança, porque são ossos espalhados, não dá para imaginar que aquilo pode voltar a acontecer novamente, porque não há uma ponta em que você possa puxar e começar a tecer novamente uma estrutura. Não tem mais nada. É impossível. É impossível aos nossos olhos. Mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então, de que forma isso pode acontecer? O que Deus diz para Ezequiel? Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Dê ordem para esses ossos. Dê ordem para que eles recebam vida. Dê ordem para que o nervo venha sobre eles, para que a pele cubra estes ossos, para que os órgãos eles se regenerem. Dê ordem para que a estrutura celular ela volte a acontecer. Dê ordem, Ezequiel, para que estes ossos eles se tornem novamente um corpo. Porque quando nós proclamamos e quando nós declaramos e quando nós profetizamos que o milagre pode acontecer, Deus empenha o seu poder. Porque o poder de Deus, ele se manifesta na medida da nossa fé, na medida daquilo que nós falamos, daquilo que nós profetizamos, daquilo que nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida com Deus. Aquilo que nós falamos, Deus, ele empenha o seu poder para que aconteça, porque a nossa palavra, ela tem vida, e a Bíblia diz isso, que há vida e poder nas nossas palavras. E isso é o que Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, porque você vai ver algo acontecer, o inimaginável acontecer, aquilo que ninguém acredita vai acontecer. Profetiza, Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar. Assim como lhe foi dado a ordem, ele começou a profetizar para que toda aquela estrutura ela voltasse a acontecer. E diz a Bíblia que enquanto ele ainda profetizava, ele ouviu um barulho. E que barulho é esse? Ele começou a ver os ossos se movimentando. E cada osso foi chegando ao seu osso, se juntando. Os ossos, eu não entendo bem de ossos, mas os ossos que ligam braço e antebraço, perna, coxa, tudo foi voltando e se encaixando. Esse barulho ele escutou e eu fico pensando, que visão extraordinária Ezequiel deve ter contemplado ali, visto algo praticamente impossível de acontecer, inimaginável, começou a acontecer sob as suas palavras. Sobre aquilo que ele começou a proclamar e a profetizar. E os nervos foram se juntando, a pele foi se formando. Que coisa maravilhosa! Os membros foram formando um corpo novamente. Quando nós começamos a declarar e proclamar vida para a nossa casa, vida para o nosso trabalho, vida na nossa saúde, quando nós começamos a declarar paz, felicidade, quando nós começamos a declarar prosperidade, quando nós começamos a declarar a bênção do Espírito de Deus nas nossas casas e nos nossos corações, algo extraordinário começa a acontecer. Nós começamos a ouvir um barulho, e esse barulho é o barulho do agir de Deus, é o barulho da vitória, é o barulho de tudo aquilo que estava morto começando a reviver, começando a dar sinais de transformação. E as pessoas, elas começam a perceber
Algo está acontecendo naquela casa, algo está acontecendo naquele jovem, está diferente. Está diferente aquela pessoa, está diferente aquele casal. Aquela enfermidade que estava destruindo aquele corpo, como está melhorando? Porque há uma palavra empenhada. Foi profetizado vida sobre aquela situação. E quando nós profetizamos e quando nós determinamos, Deus, Ele honra e Ele age em favor daquilo que nós proclamamos. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou e um corpo se formou. Já não eram mais amontoados de ossos espalhados, já não eram ossos secos, já não eram ossos aleatórios, mas eram ossos, cada um ligado ao seu osso, revestido por pele, por nervos, com estrutura celular, com membros, com órgãos internos. Já era um corpo morto. Ufa! Agora ficou ruim. Já viram aquele ditado que tá tão terrível que para ficar ruim tem que melhorar muito? Foi o que aconteceu. Ezequiel profetizou e melhorou tanto que ficou ruim. Já não é mais terrível, é apenas ruim. A Bíblia diz que formou-se um corpo, mas não havia espírito nele. Olha, quando Deus ele tem um projeto de restauração na vida de uma pessoa, este projeto ele é completo. Este projeto ele é total, não é um projeto parcial. Deus não faz nada pela metade, mas Deus faz aquilo que é perfeito na vida das pessoas. A restauração ela é completa. A saúde ela é restaurada, a paz, a alegria, a prosperidade, a vida com Deus, ela é restaurada de forma completa. Então, quando Ezequiel olha e vê aquele corpo sem vida, Deus diz para ele: agora, Ezequiel, profetiza ao espírito de vida que entre nesses corpos. Profetiza, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes corpos para que vivam. E Ezequiel fez conforme Deus ordenou que ele fizesse. Deus age com o seu poder segundo a medida da nossa fé. Quando nós queremos uma bênção completa, nós precisamos declarar isso. E Deus não quer que você tenha uma restauração pela metade. Ele quer restaurar completamente, Ele quer dar vida com abundância, Ele quer trazer paz no lar, muito mais do que foi um dia. Então profetiza, continua profetizando até que a bênção seja completa, até que todo o agir de Deus, ele aconteça na sua casa, na sua saúde, na sua igreja, que ele aconteça no seu trabalho, que ele aconteça na vida do seu filho, que ele aconteça na vida do seu marido, da sua esposa, de forma completa, porque Deus tem como projeto dar vida, mas é vida com abundância, não é uma vida limitada. Ezequiel profetizou e o espírito de vida entrou naqueles corpos, e eles se puseram de pé e se tornaram um exército grande e forte ao extremo. Aquilo que era ossos secos, aquilo que não tinha jeito mais, aquilo que estava acabado, destruído, aquilo que todos olhavam e diziam: olha, só tem morte e destruição aqui, não tem mais nada, nada mais tem solução. Se tornou um exército vivo, forte e pronto para a batalha, porque Deus restaura a vida. Ele faz nascer flores no deserto. Deus faz coisas inimagináveis na vida das pessoas. Deus tem o poder de transformar todas as coisas, aquilo que não tem jeito mais. Mas é necessário que você declare, que você proclame, é necessário que você profetize, para que a bênção de Deus e o poder de Deus e o Espírito de Deus entre na sua vida, entre na sua casa, entre no seu trabalho, entre no seu corpo, restaurando a sua saúde, que traga paz na família novamente. É preciso que você declare que aquilo que está acabado, que as mágoas que atrapalham o relacionamento familiar, que ela seja destruída e que haja novamente paz, harmonia, amor. Mas não tem jeito, já acabou. Isso aqui já não tem mais solução. Tem solução. Qual é o seu vale de ossos secos? É difícil?
É impossível? Então profetiza, proclame, declare, porque o poder de Deus vai agir na sua vida e na sua casa, e vai agir no seu lar, e vai agir na sua mente, e vai agir no seu trabalho. Profetiza. A palavra de Deus para as nossas vidas é essa. Se nós falarmos com fé, e se nós declararmos em nome dele, e se nós buscarmos a ele e dissermos que haverá vida novamente, haverá vida novamente, porque Deus é fiel para colocar, empenhar a sua palavra e o seu poder em nosso favor. Que esta palavra entre no seu coração e que você possa a cada dia declarar que o milagre de Deus, declarar que o poder de Deus e que a vida do Espírito de Deus possa entrar na sua casa, possa entrar na sua vida, possa entrar no seu trabalho, possa entrar no seu corpo, e que você possa experimentar uma restauração que você achava que não tinha jeito mais e que muitos não acreditavam mais, mas basta você profetizar. Que a bênção de Deus seja sobre você, hoje e sempre.